Então veja que o processo é relativamente simples, né? Nós fazemos modificações ou criamos coisas localmente, registramos essas alterações usando commit e fazemos o envio para o repositório remoto ou repositório online que está no site GitHub usando o comando push, ok? Vamos fazer de novo para praticar um pouquinho mais? Então voltando aqui no Visual Studio Code, já que esse é um projeto de um pequeno site, vamos criar uma página index.html, não é mesmo? Então aqui no VS Code você vai criar um novo arquivo, ok? O nome dele index.html. Repara que só de fazer isso, se eu voltar aqui no GitHub Desktop, já houve uma detecção de um arquivo modificado, né? Nesse caso um arquivo criado, que é o arquivo index.html, ok? Veja o sinalzinho de mais, né, ali em cima, e olha lá a mensagem create sugerida como mensagem de commit, né? Aqui no Visual Studio Code, mesma coisa, ó. Um arquivo sinalizado em verde, né? Se a gente passar o mouse ali naquela letra U, ele fala que é um arquivo untracked, né? Que é algo como um arquivo que não foi registrado ainda. Ele existe, né? Ele foi detectado, mas ainda não houve o registro, não houve o commit dele. Faremos isso daqui a pouquinho. E aí, um arquivo index.html tem uma estrutura básica que a gente geralmente faz com o comando de exclamação. Vamos colocar ali um ptbr no idioma. Aqui no title eu vou colocar site de exemplo. E é um site bem simplesinho, então vai ter só um H1, site de exemplo. E aí eu vou colocar um parágrafo falando que é um site sobre qualquer assunto. Então não importa muito aqui o tema, né? Já que o nosso foco é o versionamento, é o uso do Git. Criei uma página HTML, fiz algumas modificações na estrutura, já percebi que ela está sendo monitorada, né, pelo Git. As alterações agora também aparecem aqui na lista de código-fonte, né, do GitHub Desktop. E agora eu vou fazer então o registro. Vou fazer o commit, preenchendo uma mensagem. Então, cria página index básica. Dessa vez não vou nem colocar descrição, ok? Ficou só o título mesmo do commit, né? E aí, commit to main. Para que essas alterações sejam sincronizadas com o GitHub online, né, com o repositório remoto, preciso então fazer o push origin, ok? Então, push, vamos aguardar um pouquinho até ele enviar as alterações lá para o repositório remoto. Assim que terminar o processo, dependendo da velocidade da internet, no meu caso está quase acabando. Legal, se sumiu o botão, sinal que foi feito o processo. Volto lá no site GitHub, atualizo o repositório e olha lá quem apareceu. Arquivo index.html, ok? E olha só as mensagens de commit aqui, ó. Cria a página index básica, atualiza o readme. Poxa, quero ver mais detalhes, né, sobre esses commits todos. Tem um histórico aqui, ó. 3 commits, né? Se eu clico nele, consigo ver tudo que foi feito até o momento. Numa ordem cronológica mesmo. Ó. Então começou com o commit inicial, que é quando a gente cria o repositório, é um commit feito automaticamente pelo GitHub Desktop. Aí tem ali o atualiza o readme, e agora nós temos o cria a página index básica. Detalhe que o atualiza readme, né, tem um botãozinho aqui do lado, ó, porque esse foi um commit que eu coloquei uma descrição. Então se eu clicar em cima dele, eu consigo ver aquela descrição mais detalhada sobre o commit, ok? E ainda sobre o histórico, voltando no GitHub Desktop, ele aparece também aqui para você na guia chamada History. São exatamente os mesmos registros que eu acabei de mostrar para você no site do GitHub no repositório remoto. Bom, vamos mudar agora um pouquinho o fluxo de trabalho, ok? Até o momento fizemos o fluxo tradicional, eu diria, que é fazer as alterações localmente, né, usando aí um editor de código para isso, como o Visual Studio Code, registrando através dos commits e sincronizando, fazendo o envio
para o repositório remoto das alterações que foram feitas localmente, ok? Isso é o feijão com arroz, é o que você certamente vai fazer no dia a dia. Mas o contrário também é possível, ok? E o contrário, como assim, né? Então, para essa atividade, ó, peço que você feche o Visual Studio Code, ok? Fecha também o GitHub Desktop e volta aqui para o site GitHub e no seu repositório Projeto Site. Então dá um clique ali em cima do Projeto Site para voltar na página inicial dele. E agora nós vamos fazer algumas alterações aqui no repositório remoto, diretamente. Tá legal? Ou seja, online, né? Vamos pegar, por exemplo, ó, o próprio arquivo index.html. Tá legal? Então você vai dar um clique em cima dele. Assim você visualizará o código-fonte dele. Ele vai abrir como se fosse um bloco de notas, né, colorido, tá? Mas ainda está aberto como modo de leitura. Eu ainda não consigo modificar esse código-fonte. Para modificá-lo, eu preciso habilitar a edição dele, clicando ali no botão que parece um lápis, o botão de editar o arquivo. Aí sim ele será aberto como um bloco de notas mesmo, dentro aqui do próprio site, né? E agora com o cursor livre eu consigo fazer edições, tá legal? Vamos fazer um pequeno CSS, né? Um CSS interno. Então, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho mais aqui para você enxergar melhor. Estou dando uns Ctrl+, né? Aí, acho que agora dá. Então, logo ali na linha 6, depois dela, na verdade, eu vou dar um Enter. Vou criar uma tag Style. Detalhe que aqui não tem as facilidades do Visual Studio Code, então eu vou ter que digitar direitinho mesmo. Sinal de menor, maior, né? Abrir e fechar a tag, ó. Agora sim, ó, Style. E vou fazer uma regra para o H1, em que eu vou colocar ele alinhado ao centro. Então, TextAlign, center, ponto e vírgula e fecho as chaves, ok? Antes disso, ó, quero também colocar uma regra para o body, corpo da página, em que eu vou definir uma família de fonte. Font Family Arial e a segunda opção é a Sans Serif. Legal, então fiz uma edição aqui no meu HTML criando um CSS interno, um CSS que vai valer para essa página, ok? Fiz online, ok? Fiz direto no site github.com, no repositório remoto, mas é uma alteração, ok? Portanto, ela também precisa ser comitada, precisa ser feito o registro dela no sistema de versionamento online do GitHub, ok? Vamos clicar ali no botão Commit Changes. Na janelinha que surgiu, preciso colocar uma mensagem de commit, né? Ele até sugere ali Update Index, que é muito genérico, eu vou trocar. Vou colocar algo como adiciona estilos internos ao body e H1, ok? A mensagem de commit não pode ser muito longa, tá legal? Normalmente, no máximo, o tamanho dessa caixinha aqui que você está vendo mesmo, ok? Do início ao fim dela. Não vou colocar nenhuma descrição adicional, vou fazer o commit changes. Então, o site vai ser recarregado e as alterações foram registradas, ok? Repara que não aparece em nenhum lugar aqui o botão push, né? Porque não tenho o que fazer de push. Eu já estou no repositório remoto, né? Não tenho para onde enviar essas alterações porque eu já estou no destino final, que é o repositório remoto, ok? Agora eu peço o seguinte, volte no Visual Studio Code. Então volta aqui na sua máquina e abra o Visual Studio Code. E olhando aqui para o código-fonte do nosso arquivo index, né, no nosso repositório local, onde que estão as alterações que nós acabamos de fazer? Não é mesmo? Repara só no HTML, nós só temos o body com H1, com HR, com parágrafo, mas e o CSS que fizemos agora há pouco? No repositório remoto, nós seguimos com o commit que foi feito agora há pouco, né? Adicione estilos internos ao body e ao H1. E o CSS que foi aplicado então dentro do head da página, além do HTML que já existia, ok? Só que no repositório local, que estamos vendo no Visual Studio Code,
Mais precisamente na nossa página index, não tem nada disso, ok? Segue com o title dentro do head, além das tags meta, né? Além do HTML que já existia. Portanto, o nosso repositório local ele não está sincronizado com o nosso repositório remoto. Precisamos sincronizar, ok? Precisamos pegar o que foi feito no remoto e trazer para o local. Precisamos fazer o contrário do que vínhamos fazendo até agora. Portanto, você vai voltar lá no GitHub Desktop, abrindo o programa aí mais uma vez na sua máquina, né, por gentileza. Vamos aguardar, ele ainda está carregando aqui. Às vezes demora um pouquinho mesmo, né? E agora nós precisamos verificar no repositório remoto, através do GitHub Desktop, possíveis mudanças, possíveis atualizações. É aí que entra o botão Fetch Origin, ok? O botão Fetch é algo como sincronizar, né, buscar atualizações, ok? Podemos traduzir mais ou menos assim. Buscar atualizações, fazer uma sincronização. Dá um clique então nesse botão Fetch Origin e vamos aguardar o que ele vai trazer. Então ele está se comunicando com o repositório remoto. E olha só que interessante que surgiu agora. Você se lembra o botão que apareceu depois que nós fizemos o commit aqui no GitHub Desktop, né, pela primeira e pela segunda vez? Tinha aparecido um botão chamado Push Origin, não era isso? Vou até escrever aqui de novo. Push Origin, ou apenas Push, né? Que era sincronizar as alterações do local para o remoto, ok? Era um processo que, se a gente for pensar visualmente, né, graficamente, então você estava aqui, ó, você estava local, ok? Sua máquina, né? Aí você fez alterações lá quaisquer e precisava levar essas alterações para o remoto. Deixa eu escrever aqui, opa, bonitinho, ó, o remoto, né, online, tá? Então nós precisávamos pegar do local e levar para o remoto. Esse é o processo conhecido como push, ok? Mas agora, quando você clicou no Fetch, olha o que apareceu. Pull Origin. Tanto ali no botão azul quanto em cima também, ó. Pull Origin. E o Pull Origin é exatamente o contrário do Push. Então, no Pull, qual que é a lógica, né? Nós estávamos agora há pouco no repositório remoto, lá no site do GitHub, não é mesmo? E fizemos algumas alterações, colocamos lá um pouquinho de CSS, né? E a intenção agora era trazer essas alterações para o local. E aí, quando você clicar no Pull Origin, o que vai acontecer é o processo contrário. O GitHub Desktop vai trazer do remoto e vai levar para o local, ok? Então, o push é a setinha para cima, o pull é a setinha para baixo. O push é enviar para o remoto, fazer um upload, né, digamos assim. O pull é o contrário, é trazer do remoto, é baixar do remoto, é a setinha para baixo, tá bom? Acho que é até legal se você puder, ó, tenta dividir a tela do GitHub Desktop com o seu Visual Studio Code, mais ou menos assim. E aí repara só, eu vou clicar aqui no botão Pull Origin, fica de olho nessa área aqui do Visual Studio Code. Ó. Vou clicar agora. E olha a mágica acontecendo. Tudo lá, ó, Style, Body, H1, agora estão sincronizados, ok? Se a gente voltar aqui no GitHub Desktop, olha lá, o pull já sumiu, né? A sincronização foi feita agora. Olha o histórico trazendo o novo registro que nós fizemos lá no site do GitHub, não é mesmo? Então, em linhas gerais, é assim que funciona o versionamento. A gente trabalha com commits, trabalha com sincronizações do tipo push para enviar para o remoto, do tipo pull para trazer do remoto. Isso é o dia a dia básico de trabalho com GitHub e o próprio sistema Git. Tudo bem?
Mas agora vamos mudar um pouquinho a perspectiva. Vamos imaginar que tudo que fizemos até o momento, né, entre as instalações, né, a criação do repositório, a utilização do Visual Studio Code, os commits, pushes, pull, né, as sincronizações, tudo isso foi feito numa máquina que é a máquina do meu trabalho, ok? Ou a máquina aí, então, do seu trabalho, né? E eu quero continuar o meu trabalho, né, em tempos de home office na máquina da minha casa, ok? Então eu preciso dar continuidade a um projeto já elaborado, já existente no GitHub, já versionado por mim mesmo, né, numa máquina diferente, ok? E aí, como faremos isso então?